A Câmara dos Deputados aprovou o repasse de 4 bilhões de reais para cidades com mais de 200 mil habitantes e também para o Distrito Federal e os estados. O objetivo é garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros, pelo menos durante o período da pandemia. Os recursos serão para empresas privadas, públicas e também as de economia mista, como as de metrô. O relator da proposta na Câmara foi o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Hildo Rocha. Obrigado, Regina, pelo convite, pela oportunidade de poder participar deste programa Palavra Aberta, muito bem produzido e de grande audiência. Bom, deputado, o senhor acrescentou ao texto do relatório o alcance, né? O senhor aumentou o alcance da distribuição desses recursos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que ficou aprovada a proposta. Inicialmente, previa-se o apoio aos municípios que têm uma população acima de 300 mil habitantes e as capitais, porque tem algumas capitais que têm menos de 300 mil habitantes. No momento em que eu baixei para 200 mil habitantes, nós incluímos algumas capitais que têm menos de 300 mil. Então, aumentamos a quantidade de municípios, de pessoas e usuários do transporte coletivo a serem beneficiados com esse programa. Esse programa ele tem vários objetivos, entre eles permitir que o transporte coletivo continue a funcionar normalmente e que tenha, mesmo no período da pandemia, uma melhoria na sua qualidade, fazer com que os transportes que são utilizados, ônibus, vagões de metrôs, vagões de trens urbanos, assim como também barcas, tenham melhores condições para transportar as pessoas. Então, nós conseguimos aí incluir uma boa quantidade de municípios que serão alcançados, além de poder fazer o trabalho social, o trabalho de acudir as pessoas que estão sem emprego, que estão recebendo benefícios sociais para viver, eles poderem receber as passagens por parte do poder público bancado pelo governo federal. É a primeira vez que o governo federal faz um subsídio de transporte coletivo. Nunca teve isso na história do nosso país. Então, isso pela primeira vez... Né? Isso não estava incluído na proposta inicial, estava? Não estava incluído na proposta inicial. Era apenas para reequilíbrio das tarifas e também para investimento na área do transporte público. Que tipo de investimento é esse? É melhorar a estação de passageiros, climatizar as estações, melhorar o acesso à informação do usuário no que diz respeito ao seu transporte, para que todas as linhas sejam informatizadas e assim o cidadão tenha conhecimento prévio de qual horário que o ônibus, ou o BRT, ou o VLT, ou o metrô vai passar. Ele vai estar totalmente informatizado e o usuário vai acompanhar todo o trajeto do ônibus ali num painel que vai estar à disposição. Isto é, recurso do governo federal que poderá ser usado pelos municípios, assim como pelos estados, nas regiões metropolitanas. Porque o transporte coletivo da região metropolitana, entre municípios que compõem a região metropolitana, é competência dos estados. Então, nós também conseguimos incluir aí os estados que podem ser beneficiados com esse recurso do governo federal. Agora, vai ter alguma exigência para receber esses recursos, já que, principalmente as linhas de ônibus, muitas delas já não ofereciam serviço de qualidade, eram visíveis os ônibus muito lotados, e agora, então, com a pandemia, continua, né, essa lotação nos transportes. Como é que vai ser a exigência para se receber esses recursos? Olha, para receber esse recurso, o município tem que se comprometer, tanto o município como o estado, em obedecer às regras da vigilância sanitária. As regras que são obrigatórias para que o meio de transporte coletivo não potencialize esse vírus que comete a Covid-19. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso está no texto, para justamente melhorar e apoiar o transporte coletivo nesse momento de dificuldade. Nós sabemos que os contratos que existem são contratos antigos,
esses contratos têm que ser revistos, é proibido aumentar o preço de tarifa, é necessário que seja dado apoio a esse segmento que ficou sem emprego e, portanto, precisa se locomover e não tem condições de comprar passagem. Então, essas pessoas serão atendidas, assim como também as empresas que sejam ou privadas, públicas ou de economia mista, que estejam em dificuldade, o governo municipal e estadual vai lá, compra passagem antecipada, pode fazer isso, para que ele possa vir a ter um capital. Antecipe a venda de passagem, e isso vai favorecer essas empresas, que também não pode diminuir, tem isso, também não pode diminuir a quantidade de empregados que eles têm a partir do dia 21 de agosto. Então, tudo isso está no nosso projeto, que foi feito através de um substitutivo, que foi aprovado pela maioria esmagadora aqui da Câmara e já se encontra no Senado Federal para ser deliberado, acredito que em poucos dias. Agora, muitas empresas já demitiram um número considerável. Tem alguma previsão específica sobre contratações para essas empresas? Automaticamente, tu tendo garantia de que o teu ônibus, aquela linha, e o ônibus que faz aquele roteiro daquela linha vai ter a lotação, porque a passagem vai ser programada para isso, ele vai reempregar as pessoas, porque vai precisar de reempregar as pessoas e vai ter que botar mais ônibus nas linhas. Porque não adianta você deixar acontecer o que está acontecendo, onde os contratos antigos que diziam que o ônibus podia transportar até determinadas pessoas, X pessoas, e com a pandemia não pode mais, porque para transportar pessoas em pé, aglomerado daquela forma como era feita antes da pandemia, não é mais possível. Até porque senão você vai estar fomentando aí a transmissão do vírus. E isso fez com que as empresas de transporte viessem a ter prejuízo. Desalinhou completamente o custo dessas empresas. E agora as prefeituras, assim como os governos estaduais, podem perfeitamente ir lá e fazer com que haja um reequilíbrio, trabalhando a compra de passagem, outra forma de subsídio para que essas empresas voltem a ter condições de oferecer essas linhas. Porque alguns municípios, as empresas que têm o contrato, praticamente em função da dificuldade, abandonou a linha. E quem está usando essa linha é o tráfico de droga, são as milícias que estão se aproveitando desse problema todo e colocando lá ônibus velho, ônibus inadequado, cobrando passagem mais cara. E quem está sofrendo com isso? Quem está sofrendo com isso são os usuários de transporte, porque não tem um ônibus de qualidade, está pagando mais caro e tem que se submeter a esse vexame todo, ao tráfico de droga e às milícias. Então, muitos municípios está acontecendo isso, as pessoas não têm conhecimento, é algo que não está sendo muito comentado, até porque não vale a pena estar comentando, porque você está promovendo de fato. Então, isso que nós fizemos vai justamente impedir que isso se avolume em todo o país. Tem como fiscalizar esse emprego desses recursos? Com certeza. O Tribunal de Contas da União é o órgão do controle externo. Os municípios e os governos têm que botar o órgão de controle interno para funcionar, assim como vai poder também a Câmara dos Deputados, eu mesmo, que sou autor do projeto, vou fiscalizar. Vou em alguns municípios para ver como está caminhando, assim que os prefeitos realizarem o termo de acordo, porque tem que assinar um termo de acordo com o governo federal. O governo federal vai dizer se concorda ou não com o plano que vai ser apresentado pelos prefeitos e pelos governos estaduais. Tá ótimo, deputado do Rocha. Muito obrigada por seus esclarecimentos e participação aqui no Palavra Aberta. Regina, eu que agradeço a oportunidade. Esse é um tema importante que atinge boa parte da população. São mais de 100 milhões de brasileiros que usam o transporte coletivo para se locomover de um lado para outro dentro de uma região. Com certeza. E antes de me despedir, eu tenho um aviso importante para você que nos assiste. O canal de atendimento telefônico da Câmara dos Deputados ao cidadão tem um novo número, ganhou mais um zero. Agora é 0800 0619 619. Pode anotar aí. E pelo Disque Câmara, você pode apresentar reclamações, denúncias, sugestões, elogios, solicitar informações sobre as atividades na Câmara.
A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.